Olá! Hoje é dia 4 de maio e você está ouvindo a 28ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação online. Daqui de Belo Horizonte, onde venta bastante, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, onde choveu e fez frio a semana inteira e hoje está um sol, embora também continue frio, eu sou o Felipe Men. E aí, Caio, beleza? Beleza, cara? Estamos aí, né? Beleza, Segunda vez gravando no raiar do sol, isso está sendo muito legal. No horário do trabalhador brasileiro, né? É isso aí, cara. A gente tem Deus ajuda quem cedo madruga. Exatamente. A voz não fica das melhores no comecinho da manhã não, mas o resultado final tá muito legal. Tá muito bacana. Semana passada a gente teve muitos comentários legais e já vamos começar agradecendo as pessoas que comentaram. O Humberto Massa fez uns comentários muito bacanas sobre o medo, né, a paranoia do Zuckerberg. É muito bacana as considerações dele sobre o Google Currents também, ou Currents, ou o que quer que seja. Né? Também recebi uma correção do Guilherme Silva pelo e-mail da pronúncia do Google Currents. Né? E é bem interessante esse esquema que o Humberto falou. Né? Eu acho que a iniciativa é legal, mas ele chegou meio depois de outros produtos. Resta saber se esses todos os produtos estão sendo utilizados pelos usuários, né? Não só pela comunidade que curte tecnologia. A intenção era justamente de popularizar a coisa. Talvez eu não vi ninguém que não esteja ligado com esse mundinho de tecnologia utilizando Flipboard, Zite, Currents ou Currents, né? Enfim, mas muito bacanas as considerações e vamos lá. O Narcélio também comentou e fez uma consideração legal, que o Instagram custou barato, levando-se em consideração quantos usuários eles têm. E realmente essa é uma conta que se faz quando você vê um serviço sendo adquirido. Porque você compra a tecnologia, você compra o know-how, você compra os funcionários, né? Você compra também a base de usuários. E a base de usuários do Instagram é muito grande e custou muito barato para o Facebook. A única questão é que existe uma redundância, né? A maior parte dos usuários do Instagram são usuários do Facebook também. Então o Facebook não aumentou muito a sua base de usuários. Eu acho que poucos eram os que usavam o Instagram e não usavam o Facebook. Né? Caio, e essa conta ela tem que ser levada também, nesse link que o Narcélio colocou, a compra da Oh My God Pop, ou MG Pop, né, pela Zynga. Que a MG Pop é quem faz o Draw Something, né? Ah, sim. Tem que ver, porque também custou muito baratinho no preço por usuário, mas eu não sei se a base expandiu-se tanto assim. Se redunda, né? Exatamente. Eu sei que tem gente que reluta em jogar os joguinhos da Zynga por causa da, digamos, eufemisticamente falando, falta de originalidade dos seus jogos, né? Mas variações sobre o mesmo tema. Exato. Mas, de qualquer forma, é uma reflexão bacana aí, né? Você considerar quantos usuários que você está levando para o seu serviço. E também o Lucas Salum, que comentou sobre o nome do Quina Digital que a gente falou na semana passada, referenciando-se à galeria que promove o evento. Então ele chama Quina Digital por causa do nome da galeria, que é a Galeria Quina, que promove o evento Quina Digital. Muito bacana. E o pessoal do Mosaico, que agradeceu que a gente citou eles lá citou eles é ótimo, né? Que a gente os citou no nosso último episódio, eles nos agradeceram via Twitter. E você também pode fazer isso. Nós provavelmente não vamos te citar aqui, né? Mas você pode agradecer pelos assuntos que a gente tratou, ou xingar, ou reclamar no Twitter, ou o que quer que seja. Para tanto, é só você citar o @CaioCGO, que sou eu, ou o @Felipe Cabeça, que é o Cabeça no Twitter. Né? Você também pode se manifestar no nosso site, que é o aindasemno.me,
e no Facebook, que o Cabeça toma conta, né? Uma vez que vocês vão ver lá no final da nossa pauta que eu ando um pouco ausente do Facebook. O endereço da nossa brilhante página no Facebook é o facebook.com/asnome. E em breve, antes do final do mundo, a gente tem uma página no Google+, também. Isso. É isso aí. Então, Cabeça, essa semana foi lançado, essa semana que eu falo é desde a semana passada, né, desde o nosso último episódio, foi lançado o Google Drive. Você estava esperando esse serviço? Caio, eu estava esperando esse serviço com, confesso, um pouco mais de, como eu posso colocar a palavra, empolgação. Mas é engraçado, né? Muito se lê aí, você fala assim, não, vai acabar o Dropbox, adeus Dropbox, adeus sei o que, mas cara, igual a gente estava conversando antes aqui, ao que parece vai ser bom para muitas coisas, mas o Dropbox pode continuar reinando aí, né? É uma coisa, cara, que está parecendo recorrente, o esforço do Google em dificultar a vida de quem gosta do Google. Né? É uma coisa assim que surpreende. Ele torna um desafio hercúleo você defender o Google. Né? Eu estava esperando o Google Drive com muita empolgação há muito tempo. Eu cheguei até a instalar uma extensãozinha, certa vez, que colocava o acesso ao Google Docs direto no meu gerenciador de arquivos. Eu cheguei a fazer uma coisa de utilizar o espaço do Gmail para guardar material e tal, mas tudo muito nas coxas, né? Coisas feitas por fãs e por pessoas que utilizam o serviço. E nunca funcionou bem. E eu passei a utilizar o Dropbox. E já sou usuário do Dropbox eu acredito, aí desde 2010 ou uma coisa assim. Já faz muito tempo que eu uso o Dropbox. E já atingi todos os limites lá nas recomendações, então eu tenho os espaços ampliados ao máximo no Dropbox. E estava, sinceramente, esperando uma coisa bacana para integrar a minha coleção de documentos, por exemplo, essa pauta que vocês estão lendo aí no nosso site, né, essa postagem que mostra a nossa pauta, ela é toda feita no Google Docs. A gente trabalha de forma colaborativa e compartilha esse documento lá no Docs, que agora chama Drive. E quando eles lançam o produto, eles fazem questão de dar uma atrapalhada no produto. Então, o cliente do celular ficou mais chato de usar. Eles desinstalaram coisa no meu celular sem que eu autorizasse. Então, quando você instala o Google Drive no seu celular, no meu Android, ele desinstalou o Google Docs sem me falar nada. Então, de repente, sumiu o Google Docs e ficou só o Google Drive. Outra coisa, não tem cliente para Linux. Poxa vida, né? Assim, aí você que está ouvindo aí no seu computador comprado no sacolão, você deve estar falando, poxa, mas quem trabalha com comunicação não usa Linux. Você se engana, porque eu trabalho com comunicação e uso Linux. Né? E o mais engraçado é que o Google trabalha com Linux. E eles não fizeram um cliente para Linux. Então, se você olhar, assim, a grande maioria dos funcionários do Google usa Linux, usa uma variação do Ubuntu lá que eles fazem para eles mesmos. E não tem cliente para Linux? Como assim? Né? Enfim, parece que foi lançado só porque saiu o rumor e aí já estava passando da hora e tem que lançar. Né? Eu confesso que para eu sair do Dropbox vai ser necessário um esforço muito grande. Não é só espaço que me garante no serviço. Eu tenho 20 GB no Dropbox, né, na minha conta gratuita, e uso 4. Os meus documentos eles se resumem a 4.5 GB, não mais do que isso. Todo o meu backup de coisas efetivamente importantes cabe em menos de 5 GB. Então não é a quantidade de espaço que vai me levar para um serviço. Né? E o Dropbox já salvou a minha vida inúmeras vezes. E isso conta muito a favor do Dropbox. Né? Mas, enfim, eu acho que faltou um pouquinho de funcionalidades para o Google Drive.
e faltou lançar o produto completo, né? Parece que não se lança o produto completo, né? Na própria ocasião do lançamento do Google Drive, anunciou que lançou, mas um monte de gente ainda não tinha acesso. Poxa, fazer a distribuição de uma funcionalidade para uma empresa como o Google não é a coisa mais difícil do mundo, vamos convir, né? Tem uma estrutura muito, né, sólida aí por trás. E, óbvio, a quantidade de pessoas que instalou e que começou a usar o Drive desde o primeiro dia não justifica o fato de ter esse atraso, e pelo menos a meu ver, né, no na distribuição da funcionalidade, né? Mas, não sei. Eu acho, cara, que de qualquer forma, esse tipo de serviço, apesar dessas minhas queixas, tem um potencial muito grande para ações de comunicação. Não digo necessariamente a gente usar o Google Drive para uma ação, mas eu digo para usar o Google Drive como suporte para a equipe que está cuidando de uma ação. Né? Então, a gente vê cada vez mais, né, teletrabalho na comunicação online, e serviços como esse, aí o Google Docs, que agora se chama Drive, pode ganhar bastante, no sentido de proporcionar um ambiente colaborativo e armazenamento de documentos que são acessados por muitas pessoas ao mesmo tempo num único lugar. Então isso pode facilitar muito as vidas de muitas empresas. Eu imagino dessa forma. Então pode ser utilizado muito bem como suporte a ações de comunicação. E a gente já tem visto também ferramentas do agora Google Drive sendo utilizadas em auxílio a ações de comunicação, como formulários. Então você tem muito site, muito serviço, muita gente fazendo pesquisa utilizando formulários do Google. Isso é ótimo, né? Isso é muito bacana, porque esse processo de coleta de informações, de dados, era muito difícil antes, né? Você tinha que ter um sistema minimamente construído para gravar as respostas das pessoas, né? Ou enviar por um e-mail e depois alguém tem que montar uma planilha. E agora, com o formulário do Google, você resolve isso tranquilamente, né? Há inclusive, Cabeça, 2 outros produtos que me vêm à cabeça agora que referem-se a isso. O primeiro deles é uma ferramenta de pesquisa do Google, que o Google já fornece um monte de pesquisas montadas para quem vai desenvolver ações de comunicação, disponíveis já online, uma série de respostas. Então você pode fazer um tratamento de dados, obviamente dados anônimos, né, mas dados reais, gratuitamente. Você pode fazer isso com uma ferramenta do Google nova. Você já ouviu falar dessa ferramenta? Caio, eu tinha visto uma ferramenta, eu não sei se é essa ferramenta, porque a que eu vi ela era disponível somente para o mercado americano e ela não era de grátis. Uhum. Mas era uma que você podia fazer pesquisas, inclusive já definindo qual era o seu público-alvo, entendeu? Uhum. Mas ela não era... eu acho que não é essa que a gente está falando. O nome me fugiu agora. Se eu lembrar, eu coloco nas Será notas. o Google Correlate ou não? Não é esse. Cara, me fugiu o nome agora, tá vendo? Mas não era. O que eu lembro é que só era disponível para o mercado americano e não era gratuito. Então não deve ser a mesma que a gente está falando. Entendi. Agora, o negócio, Caio, quando você falou de armazenamento, tamanho de armazenamento não é o único fator chave para você escolher um serviço de armazenamento nas nuvens. Uhum. Ainda mais em um tempo que os preços eles estão muito competitivos, né, Caio? E baratos, assim. Uhum. Então, espaço por espaço não vai fazer tanta diferença na hora de você escolher o seu produto. Todo o suporte atrás e
facilidades, elas às vezes contam mais, mesmo que você pague um pouco mais caro por isso, na minha opinião. E isso eu vejo não só em armazenamento nas nuvens, mas eu vejo, por exemplo, em outros serviços, sei lá, você vai escolher uma ferramenta de e-mail marketing. Eu não vou entrar nesse assunto agora porque não é a pauta. E é fugir, é além das fronteiras da nossa fugida tradicional de pauta. Mas eu acho, independente do valor, que é um suporte fantástico para quem trabalha com comunicação, ainda mais em um tempo que a gente está tendo muito trabalho remoto, né? Porque, cara, o Google Docs é a prova, até por ainda sem nome, de que ele funciona perfeitamente porque a gente se propõe a fazer. Sim. Seria só melhor se tivesse uma ferramenta de edição de áudio online, entendeu? Aí esse é o melhor de tudo. E eu acho sim que pode servir de suporte para quem trabalha com comunicação. Penso assim, não só em pequenos projetos igual o nosso, mas às vezes você tem uma grande conta que tem várias ações, sei lá, em 5, 6 pontos do Brasil, e todo mundo pode entrar em um mesmo lugar para colocar os dados, entendeu? De resposta dessa ação, não sei. Isso, e tem uma coisa muito bacana, com relação a esse negócio de muitas pessoas em 5, 6 lugares colaborando ao mesmo tempo num único espaço, num único documento, que é o que você vê o que o outro está escrevendo, não é uma coisa que assim só aparece quando alguém salva, né? A primeira versão, as primeiras versões lá do Google Docs tinham esse porém, né? Você estava mexendo no documento, de repente o documento mudava e porque alguém tinha gravado o documento, né? Em algumas ferramentas também de colaboração funciona assim. O Google Docs ou Drive, né? Ainda se chama Google Docs, né? A gente está vendo a nossa pautinha aqui, ele ainda está lá na barra de títulos chamando-se Google Docs. Ele permite que eu veja onde está o seu cursor, né? Então, assim, ó, o cabeça está lendo aquela frase ali, está lendo aquela coisa, porque o cursor dele está ali. Então, se ele escrever alguma coisa, vai aparecer ali. Deixa eu mexer aqui nesse outro pedaço do documento. Isso daí é muito útil. Isso é muito útil e acredito que o grande alvo nessa brincadeira toda é a Microsoft, né? Não é Dropbox nem nada de nenhuma solução de armazenamento. É justamente a solução de... Eu acho que tudo isso trabalha em conjunto com a iniciativa do Google Chrome OS, né? Porque lá no Chrome OS você não tem um editor de textos instalado no seu sistema. Você usa o Google Docs, né? E você grava no Google Drive. Então talvez a ideia seja essa daí de fazer as pessoas se inserirem nesse universo Google sem nem perceber através desse Chrome OS, né? Não sei. Caio, é o Consumer Surveys mesmo, do Google. A ferramenta que a gente estava falando. Pois é, esse Consumer Surveys, junto com o Correlate é um pouco mais antigo, né? E são os dois que eu estava pensando aí. O Consumer Surveys é um serviço muito bacana para você saber o que as pessoas pensam. Então isso daí é muito legal, às vezes, tem que ser muito bem utilizado, né? A pessoa tem que saber muito bem fazer os cruzamentos de informação, né? E para poder obter dados bacanas, né? Então aí no link que tem na nossa postagem, você vai poder assistir um videozinho que ensina ou fala um overview do Google Consumer Surveys, que é bem interessante. É um pouco diferente de você simplesmente usar o formulário do Google Docs, né? Mas para te mostrar elementos de comportamento dos consumidores, né? Então essa ferramenta de pesquisa ela é muito bacana, né? Então eu acredito que essas iniciativas, né, para a gente fechar
esse item da nossa pauta de hoje, essas iniciativas elas são muito importantes para auxiliar aqueles que trabalham com comunicação online de alguma forma, né? Seja colaborando num documento único, então a gente não precisa mais daquele esquema de estar na intranet, acessa o arquivo que está na nossa rede e lá nós vamos trabalhar nele. Não, pode cada um estar num lugar, alguém fora do ambiente da empresa e todo mundo compartilhar as informações num documento, num Google Docs. Né? Pode usar as ferramentas do Google Correlate para poder cruzar dados, saber quem gosta disso, gosta de tal coisa também, ou nessa época buscou-se sobre isso, nessa época estava se falando sobre isso, então fazer referências pode ser interessante. E no Consumer Surveys você descobre também inclinações e dados comportamentais dos consumidores, então ferramentas muito legais. Né, são ferramentas bastante úteis. Levando-se em consideração o potencial de coleta de informação, da quantidade de informação que pode ser coletada com usuários do Google, você tem aí ferramentas muito importantes para você pensar ações. Né? Uma coisa que o Rafael Damasceno falou, né, alguns episódios atrás, muito pouca gente está fazendo esse tipo de cruzamento quando monta a sua estratégia de propaganda online. Né, de pensar, eu quero que essa mensagem seja visualizada por esse tipo de pessoa, que tenha esse comportamento, que esteja nesse local. Ele referencia-se à ferramenta de publicidade do Facebook. É muito difícil você encontrar alguém que esteja fazendo esse tipo de filtro, né, aplicando esse tipo de filtro. Mas tá aí, né, bicho? As ferramentas existem, basta a gente começar a explorá-las. Né? Ô Caio, e só porque a gente está falando de comunicação online, isso é meio óbvio, mas não custa a gente reforçar. Não quer dizer que é mais fácil ou que... Quer dizer, fazer comunicação online é mais fácil exatamente pela quantidade de dados que você tem e pela facilidade de poder fazer esse cruzamento, né? Uhum. Pensar uma ação online não é só jogar um dinheirinho e fazer uma ação, sei lá, no Facebook ou no Google AdWords, assim. Uhum. Envolve mais do que isso e tem essa facilidade exatamente de ter, por exemplo, um insights para te ajudar. Exato. Né? A ideia de facilidade aqui é do acesso às ferramentas. Agora, o que você vai fazer com as ferramentas e como você vai trabalhar com elas depende muito do seu tutano. Né? Claro. É isso aí. Agora, uma outra coisa, né, Cabeça, já indo para o nosso segundo item da pauta e sem deixar de lembrar os nossos 6 ouvintes, se você quer saber mais sobre isso, quer fazer comentários sobre o Drive, o Correlate, o Consumer Surveys, entre em contato com a gente. A gente está aqui no ainda sem no.me, no facebook.com/asnome ou no @felipecabeça ou @caio_cgo no Twitter. Né? Exatamente. Pois agora, segundo item da pauta, Cabeça, uma coisa que antes estava se desenhando como uma cidade fantasma, agora está se mostrando de forma um pouco diferente. Né? Então, o Google Mais ou Google Plus sendo utilizado em maior escala em ações de comunicação online. Engraçado, né? Você não vê um encontro, um bate-papo ao vivo acontecendo em outros lugares ultimamente que não no Google+. E você participou de um destes, né, cara? Eu participei de um desses, exatamente. Conta aí, como é que é? O que aconteceu? Como é que foi a sua experiência aí, cara? Cara, foi muito engraçado, assim, porque, bom, para quem não vai poder ver a postagem que eu fiz no meu blog, ontem, dia 3 de maio, eu fiz 10 anos de blog, né? Parabéns. Muito obrigado. Foi muito duro chegar até aqui. Mentira, foi fácil. Mas aí o Thiago, que é um leitor das antigas, me convidou para participar de um hangout. Eu falei, beleza, vamos lá, né? Estamos aí, não estamos fazendo nada, só que aí no final da conversa ele disse que era um hangout da Claro. E que teria a presença do Ronaldo Fenômeno e do Marco Luque. Uhum. Cara, e assim, eu confesso que no começo eu estava um pouco receoso, exatamente porque a gente já tentou fazer alguns
podcasts via Hangout, né, Caio? Sim, nós tentamos. E com 2 pessoas já é difícil, com 3, eu acho que quando o Bruno participou, a gente usou o Hangout para servir de apoio, embora a gente tenha gravado pelo Skype, e foi meio confuso. Eu falei, cara, com 10 pessoas esse negócio vai ser um caos completo. Uhum. E não foi, assim, quem vê a postagem vai poder ver o vídeo que eu coloquei lá, que é a gravação do Hangout. É óbvio que fica no meio, fica meio uma zona, mas quando tem um mínimo de organização, as coisas vão fluindo e eu acho que dá para fazer. A gente pode pensar em começar a usar o Hangout para fazer os nossos podcasts. Aí, quer dizer, a pessoa além de ver a nossa cara, ouvir a nossa voz e ver a nossa cara feia, né? Uhum. Agora, eu achei muito legal porque é uma forma de popular o Google+, Google Plus, com uma ferramenta que é realmente, para mim, diferencial dentro da rede, entendeu? Não sei, o que eu fico pensando é que talvez tenha sido uma pena que isso só está funcionando meio na tora, assim, com apoio de marcas, né? Mas talvez seja esse mesmo o intuito, né? Assim, de marcas utilizarem mais às vezes e as marcas vão levar mais as pessoas do que apenas pessoas levando outras pessoas, né? Essa ação da Claro, por exemplo, você enxerga algum benefício para a Claro em ter feito isso ou não? Ô Caio, o benefício talvez porque parece que foi a primeira ação de marca, né, que eu vejo assim. Eu sei que No Brasil, né? no Brasil, eu sei que acho que o Obama já fez um hangout, mas eu não sei se a gente fala a marca presidente dos Estados Unidos ou o cara Barack Obama, então mas acho que levando em consideração que ele está em plena campanha, né? Então, eu sei que o Black Eyed Peas fez também, mas aí não é. A Marisa Monte fez aqui também, mas também não é marca. Agora, mas de qualquer forma está vendendo alguma coisa, né? Algo está sendo vendido ali. Está vendendo. A gente usou muito, foi citado muito o 3G Max, né? Que é acho que é o produto de alta velocidade deles. Uhum. Agora, serviu também, eu acho, para aproximar o público da Claro do Ronaldo, né? Uhum. E do Marco Luque, claro. Uhum. E como é que foi o esquema? Assim, você viu muita audiência? Você participou? Você teve acesso a números? Como é que foi a coisa? Cara, não tive acesso, mas eu cheguei em casa e li, honestamente, eu li todas as menções ao Hangout, claro, no Twitter. E muita gente falou, entendeu? Então, assim, o que eu fico impressionado é o cara ficar 1 hora conectado, né? Ainda mais quando a gente está tratando de uma audiência que na sua maioria deve ser jovem, deve ser o cara que não consegue ver um vídeo de 6, 7 minutos no YouTube. E não quer dizer, o cara ainda está dividindo a tela. Eu não estou nem falando de um negócio que eu estou vendo na televisão e estou fazendo meus comentários no Twitter. Um negócio que o cara está dividindo a mesma, a grande maioria deve estar dividindo a mesma tela do Twitter e do Hangout. Então, assim, a audiência teve. Sim. Eu acho que eu não sei se para Claro foi tão legal igual foi para o Google+. Entendi. Para a Google, né, de maneira geral. Ou para o produto Google+. Exatamente. Mas eu acho que tem que ser uma coisa meio que de explorar mais ainda a ferramenta, né, cara? Você vê um altíssimo potencial dessa ferramenta, desses hangouts, para marcas, né? Você pode fazer apresentação de produtos, coisa que antes você tinha que usar uma ferramenta de webinar, né? Agora você pode utilizar o Hangout, você pode fazer auxílio ao consumidor, você pode fazer atendimento ao consumidor, uma sessão de tiração de dúvidas sobre o seu serviço, você pode gravar um podcast usando o Hangout, você pode
E já imaginou um programa de televisão utilizando Hangout? Pode ser muito bacana, né? Você ter a participação de muita gente comentando, né? Porque além das pessoas que estão ali com o vídeo habilitado, você tem uma plateia possível. Né? E as pessoas podem estar assistindo aquilo ali e fazendo comentários, e você vai dando esse feedback pelo vídeo dos comentários que estão sendo feitos. Então, eu acho que muita marca pode se beneficiar disso fazendo ações, né, de comunicação. Né? Me vem à cabeça muito ação promocional. A ação promocional pode ser muito bacana nesse sentido aí. Você mostrar um produto novo, mostrar uma coisa nova, fazer uma sessão como essa, né, de botar uma personalidade para falar sobre o seu produto, chamar uma personalidade para conversar, coisa que você não consegue fazer na mídia tradicional, né, e com audiovisual, né, e em tempo real, e, enfim, sem um roteiro muito pré-definido. Claro que você pode fazer a coisa muito acertadinha, mas você pode deixar as pessoas se manifestarem também com mais liberdade. Então, o potencial é altíssimo, viu, cara? Eu acho que mais uma vez, um ponto a contar a favor da ferramenta Google+, e especialmente desse esquema de Hangouts, né, cara? Eu sou fã e, de novo, o esquema do Google tornar a vida do fanboy difícil. A possibilidade de você gravar Hangouts e colocar no YouTube, ela já existe, né? Você pode fazer Hangouts e gravá-los direto na sua conta no YouTube. Isso daí, infelizmente, é outra funcionalidade que ainda não foi distribuída para todo mundo, mas diz a lenda que vai ser nos próximos dias ou semanas, né? Mas é uma coisa que assim, tem um potencial altíssimo, né? Você vai poder ter muito mais conteúdo no YouTube, muito mais conteúdo, talvez ajude a popularizar podcasts, ajude a expandir o alcance de canais de vídeo no YouTube, e é algo que tem um potencial assustador, né, cara? Eu particularmente venho percebendo que cada vez menos eu tenho ligado a minha televisão para assistir televisão. Eu tenho ligado a minha televisão para assistir coisas no YouTube ou para assistir coisas no Netflix. Né? E nos últimos 15 dias eu devo ter ligado a televisão para assistir televisão 1 ou 2 vezes para assistir jornal. Porque ainda não tem jornal no Netflix. Ou o jornal também não está no YouTube. Né? Mas se as emissoras pensarem um pouquinho, elas vão colocar de alguma forma os seus jornais, a sua programação completa nessas ferramentas, porque... Poxa, que diferença que faz, né? Você assistir a hora que você quiser, você não estar preso no espaço e tempo específicos, né? Você, como diz o Negroponte lá no Vida Digital, você personalizar o seu horário nobre, né? Então, essa ferramenta proporciona isso aí também, né? Você vai poder acessar um conteúdo muito novo e pluralmente produzido, né? Mas... Ô, Caio, e até outra funcionalidade que eu pensei pro Google Plus, pro Hangout, perdão, quando famosos no Twitter resolvem fazer TweetCams, a experiência no Hangout, por exemplo, é muito mais rica. Né? Porque tem mais participação, tem a participação do outro em vídeo também, né? Óbvio que requer um tanto mais de organização. Mas, enfim, eu acho que o uso do Hangout pode ser útil para uma série de coisas, de ações, igual a gente comentou aí. A gente já falou outras vezes, né, cara? A estratégia do Google com o Google+, ela joga o mesmo jogo da Microsoft com o Xbox e agora com o Windows Phone, né? Tá jogando para o longo prazo. Assim, não tenho a quantidade de usuários que um Facebook ou que um Twitter tem rápido, não é tão ativo e tal, mas vai ficar ali e quando você menos esperar você vai estar utilizando. Né? E tem tudo para se tornar o padrão. Né? Então, eu tô realmente surpreso com isso.
com a possibilidade, com a quantidade de possibilidades de uso, e ao mesmo tempo um pouco frustrado que esse negócio de gravar os Hangouts ainda não está disponível para todo mundo. Mas faz parte, né, do Google deixar a vida de quem gosta do Google um pouco difícil, né? Mas chega de falar bem do Google, né, cara? Vamos para o terceiro item de nossa pauta, e se você tem alguma coisa a acrescentar sobre possibilidade de uso de Hangout para ação de comunicação, ou se isso é tudo uma bobagem, o que vale mesmo é você ter uma fanpage no Facebook, ou o que vale mesmo é você colocar um banner no Y, comente, né? O nosso site está aí esperando o seu comentário, né? Ainda sem no.me ou facebook.com/asnome, ou então você pode falar direto com o Cabeça no @FelipeCabeça ou comigo no @CaioCGO no Twitter. E último item da pauta, cara, como a gente falou muito bem de Google e Facebook e correlatos nos outros dois itens, eu gostaria de apresentar uma ferramenta que eu tenho utilizado e que tem me deixado um pouco mais tranquilo nas últimas semanas, cara. É o disconnect.me. Você viu lá o site, Cabeça? Eu vi. E aí? Cara, o que a gente comentou antes, né, Caio? Não existe almoço de graça nessa vida, né? Não existe almoço de graça nessa vida de maneira alguma, né? Quer dizer, a gente fica aí colocando botões de compartilhamento. Eu, pelo menos, coloco em blogs, e você vê isso em todas as páginas que você acessa, achando que está facilitando a sua vida, facilitando a vida do cara que está navegando no seu site, mas está facilitando a vida também de todas as redes sociais, né? De todos os serviços que você coloca ali para compartilhamento. Eles estão coletando um tanto de informação sua. Exato. O Disconnect.me, ele é um conjunto de plugins que você instala em qualquer navegador decente. Então entenda aí Google Chrome ou Chromium, como é o que eu uso, ou o Mozilla Firefox. Você instala um plugin ou um complemento no seu navegador e ele bloqueia o acesso desses sites, dos sites mais famosos, né? Então ele bloqueia aí Digg, Facebook, Google, Twitter, Yahoo e correlatos de acessar informações sobre os seus hábitos de navegação. Então, para quem não sabe, é uma ferramenta muito bacana para descoberta de comportamento, especialmente no caso do Facebook e do Google, o uso dos cookies, o uso de ferramentinhas como esses botões de compartilhamento que vão falar para o Facebook. Por exemplo, quando você entra no nosso site lá no ainda sem no.me, ele já de cara, o Disconnect Me dá 2 alertas, que o Twitter foi bloqueado e que o Google foi bloqueado. E esses bloqueios referem-se a esses botões de compartilhamento ou cookies que são gravados por causa desses códigos que nós colocamos lá no site, que eles vão beneficiar não necessariamente a nós, donos do ainda sem nome, mas vão beneficiar o Facebook. Então, mesmo que você não clique no botão curtir, ou não compartilhe, ou não dê o mais um, ou não tweete, essas empresas sabem que você, porque você está logado, provavelmente, né, com a sessão aberta nesses sites, você entrou no Facebook, fez o login e está navegando em outros sites, em outra aba, usando o mesmo navegador, o Facebook vai saber que você foi lá. Então, para as pessoas que prezam um pouco pela sua privacidade, esse tipo de ferramenta como o Disconnect Me é muito interessante, né? Eu já estou usando há um bom tempo e recomendo veementemente o uso, que vai proporcionar um pouco mais de privacidade para as pessoas, né? Eu não estou afim de falar para o Facebook sobre todas as páginas que eu visito, eu simplesmente não quero. Né? Tendo em vista algumas informações sobre o Facebook, sobre o que é coletado de dados no Facebook e o que o Facebook faz com esses dados, me assusta um pouco, né? E não só o Facebook, mas todas essas entidades, né? Por isso que a gente começou essa pauta falando que não existe almoço grátis, né? Você usa essas ferramentas de rede e elas o tempo todo estão coletando dados sobre os seus hábitos de navegação para te mostrar
publicidade relacionada, né? Isso é bacana até certo ponto, né? Seria legal se os dados que fossem coletados fossem os dados que você quisesse dar, e não os dados gerais de sua navegação, né? Ou seja, se só pegasse o dado do botão de curtir que você clicou, e não simplesmente de todas as páginas que você entrou e tinha o botão curtir, né? Enfim, é algo para a gente prestar um pouquinho atenção, e ao mesmo tempo representa um desafio para as empresas que desenvolvem ações de comunicação, né? Então, prestar atenção que o número de pessoas que está utilizando esses Disconnect Me, enfim, está aumentando, né? E outras formas de obtenção de dados devem ser pensadas aí de maneira que respeitem um pouco mais o usuário, né? Então eu recomendaria utilizar o Disconnect Me, instalar o Disconnect Me. Esse é um dos motivos pelos quais também eu tenho usado cada vez menos o Facebook. Eu tenho entrado muito pouco lá e tenho tomado cuidado para sempre fazer o logout do Facebook, por causa da quantidade de informações que ele coleta sobre a gente, né? E da mesma forma o Google também, né? A gente tentar fornecer menos informações. Isso é antagônico, né, num podcast sobre comunicação online, mas a gente tem que pensar também na proteção das pessoas que usam a internet. A internet, eu imagino que ela vai conseguir sobreviver sem esse tipo de informação descoberta, não necessariamente com a autorização do usuário, né? Então eu acho que as coisas devem ser pensadas um pouquinho melhor aí. Além de ter aquele rumor, né, cara, de que há uma participação da CIA no Facebook, né, que a CIA investiu no Facebook, né, enfim. Cara, no nível de noia que os americanos vivem, isso eu vou te falar que não tá longe de fazer sentido não, viu? Infelizmente, né? Pois é, cara, muita gente argumenta de que existe um fundo Eu não concordo, tá? Eu tô falando, o fato de fazer sentido para mim não significa que eu concorde, mas faz sentido. Há como é que se fala? Um rumor de que um dos primeiros investidores, ou um dos principais investidores do Facebook, é um fundo de investimento que tem laços fortíssimos com a CIA, né? Na verdade, tem gente que fala que é um fundo da CIA para incentivar o desenvolvimento de tecnologia. E isso coloca o Facebook atrelado à CIA, e uma das coisas que eu não quero para a minha vida é a CIA me observando, né? Assim, você não quer ter problemas com eles, né, cara? Não necessariamente problemas, mas eu não acho que diz respeito à CIA o meu comportamento. Claro, né? Fazendo Então, um xiste aqui. Eu não quero que a CIA veja os sites que eu estou visitando, não quero que ela veja os livros que eu estou lendo, não quero essas coisas. Quem é mais radical com relação a isso nem lê livro no formato digital, né? Porque para você comprar livro no formato digital, você tem que se identificar e associa o seu nome ao livro e tal, né? E nem compra online. Mas eu não chego a tanto, mas eu não gostaria que, né, o meu nome ficasse circulando aí em relatórios da CIA, né? E por isso eu não tenho motivo para isso, né? Mas de qualquer forma é bom sempre você se proteger. De todas as maneiras, seja você uma pessoa que tem comportamento suspeito ou não, vale a pena você dar uma olhada no Disconnect.me, e também para você que está planejando ações de comunicação, pensar como é que eu vou fazer para descobrir as informações referentes aos comportamentos dos meus usuários, se eles estão utilizando ferramentas como o Disconnect.me, né? Então vale a pena pensar a respeito. E lembrar que quem fez o Disconnect.me tem ligação com o Google, né? Se eu não me engano, o Disconnect.me ele começou como um plugin para você bloquear apenas o Facebook,
né, e desenvolvido por um funcionário do Google, no seu momento livre. E agora é uma ferramenta para você bloquear todos os outros serviços também, né? Então, interessante, né, cara? Eu acho que é interessante, no mínimo, né, para se dizer. E fica eu queria muito ler, na verdade, os comentários exatamente sobre essa a questão de agora como isso pode impactar em projetos online. Uhum. Né? Fica aí o espaço aberto, por favor, para as pessoas deixarem seus pitacos no nosso Ainda Sem Nome. É isso aí. Então, acho que podemos dar por encerrado este episódio, né, Cabeça? O expediente de hoje, né? O expediente de hoje mal começou o dia, mas já está terminando aqui no Ainda Sem Nome, para que comece agora o expediente dos comentadores. Vocês que estão ouvindo esse episódio, por favor, deem as suas considerações. O nosso site, como o Cabeça acabou de falar, é o aindasemno.me. Temos os nossos twitters, @CaioCGO e @FelipeCabeça. E o nosso Facebook, para você que quer que a CIA veja você falando do Ainda Sem Nome, vai lá no facebook.com/asnome e dá o seu joinha pra gente. Eu não sei, não posso dizer se é uma fonte oficial, mas quem curte o Ainda Sem Nome consegue entrar com mais facilidade nos Estados Unidos. Ah, isso é verdade. A obtenção do visto é muito mais rápida e fácil para quem escuta Ainda Sem Nome. Exatamente. E também a Loteria Federal observa os usuários do Ainda Sem Nome na hora de fazer o sorteio dos números. Exatamente. Então, se você quer ganhar na loteria, você precisa ouvir o Ainda Sem Nome. Curtiu Ainda Sem Nome, depois você passa lá no guichê 27, né, Caio? Isso, e pode pegar o seu Deus lhe pague. Exatamente. 0 quilômetro, nunca foi usado, tem lá um monte de Deus lhe pague para você e esperando, né, a sua participação. Exatamente. É isso aí. Então, encerrando os trabalhos nessa manhã de sexta-feira, que promete ser uma manhã ventosa aqui em Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E dessa manhã de sexta-feira, que eu espero que perdure o sol até eu chegar no trabalho, eu sou o Felipe Mengen. Um abraço, viu, Caio? Bom fim de semana para você. Igualmente, Cabeça, e bom fim de semana para todos que estão ouvindo. Esperamos os seus comentários. Um abraço.